Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui, não me conhece, muito prazer. Meu nome é Eduardo Júnior. Já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é muito importante, também ajuda no crescimento do canal. Até que, enfim, Vasco vence, volta a vencer no Campeonato Brasileiro depois de muitos 4 jogos ou 5 jogos com derrotas. Né, fez o seu primeiro gol em São Januário, né, justamente do argentino estreante, né, o Veguete, acho que é assim que se fala, né, e o Vasco vence o Grêmio, né, e o mais importante, né, vence o Grêmio com performance, né. A gente tinha tido, estava vendo, né, conseguindo ver uma evolução do time, né, uma aproximação maior, né, uma tentativa de manter mais a posse de bola, né, de ter mais tranquilidade para troca de passes, com os jogadores jogando mais próximo um pouquinho, mas os resultados não estavam vindo, e nesse momento a gente precisava de resultado. Melhor ainda, né, se o resultado aparecer com performance, que nem foi hoje, apesar de que os tempos foram distintos, né? O Vasco cresceu, jogou um pouquinho melhor no segundo tempo, mais do que o primeiro. Mas a gente já começa com a escalação do Ramon Dias, né, insistindo no esquema de 3 zagueiros, né, é um esquema que demanda tempo para você encaixar as peças certinho, demanda treinamento, né, e ele está tendo que trocar o pneu do carro em andamento porque precisa de resultados, o elenco uma confiança muito baixa, né, e ele está tentando fazer os ajustes necessários, e um desses ajustes é justamente a mudança no esquema tático, optando por jogar com 3 zagueiros, né? Dessa vez ele tirou o Medel da frente da área e puxou para terceiro zagueiro, voltando com o Zé Gabriel para o time, né? Foi uma mudança assim que chamou um pouquinho a atenção no início na escalação, né? Uma outra mudança que chamou a atenção também foi o retorno do Robson, né? O zagueiro pela direita, e a saída do Capasso, né? O Vasco apresentou os mesmos problemas que já tinha apresentado contra o Corinthians, né? Que o Vasco nesse esquema 3-5-2, ele joga com os 3 no meio campo, né? Ele joga como usando uma figura como referência, um triângulo, né? E nesse triângulo, a base do triângulo, ela fica para o ataque, ela não fica para a defesa. Então quem é a base do triângulo? Paulinho Paula e Praxedes, né? E a ponta do triângulo hoje foi o Zé Gabriel. Só que é o seguinte, na transição defensiva, tanto na transição defensiva, que os dois fazem de forma lenta, até na fase defensiva, né, quando o time adversário está buscando construir as jogadas e o Vasco está se defendendo, né, os dois são frágeis na marcação. Então, em diversas oportunidades, o Zé Gabriel saía para o combate e não havia ocupação de espaço justamente onde ele ficava centralizado. E por isso que vinha essas jogadas do Grêmio por dentro, né, praticamente toda hora no primeiro tempo, na intermediária, né, e o Grêmio construindo jogadas, mas errando muito também. Esse foi a nossa sorte, né? Que o Grêmio no terço final, no último passe, se precipitava também bastante e errava muito. No jogo contra o Corinthians foi o mesmo cenário, só que quem jogava na frente da área era o Medel, né? E o Corinthians, no entanto, numa construção de jogada, saindo da esquerda para o centro, né? Pega o Renato Augusto livre na intermediária, ele só ajeita e o cara bate de fora da área e faz o gol do Corinthians, né? Hoje, né, o Grêmio errou, mas vocês percebem que é um comportamento errado que vem se repetindo ao longo das partidas, nesse esquema 3-5-2. Isso passa pela baixa intensidade da base do triângulo no meio campo. Eles precisam fazer essa recomposição defensiva de forma mais rápida, né? E isso precisa ser ajustado, essa ocupação de espaço desses 3, principalmente quando o Zé Gabriel sai para o combate ou sai para fazer alguma cobertura, precisa ser ajustado isso aí, né? Uma outra coisa que chamou a atenção também foi o fato do Jair nem ser relacionado, né? O Jair, que vinha sendo titular, um jogador que tem qualidade com a bola no pé, isso ninguém discute, mas é um jogador muito pouco intenso, né? Muito pouco intenso, seja na criação, seja na fase defensiva, né? Na transição defensiva, lento na transição defensiva, marca a distância. Isso aí pode ter desagradado o técnico, né? E fez com que ele não fosse nem relacionado.
né? Não foi divulgado se foi só por questões técnicas ou se foi divulgado eu não vi, né? Pode ter sido também por questões físicas, como por exemplo o próprio lateral direito Pumita, né? Que hoje fez falta. Hoje fez falta, não que o Robson tenha jogado mal, mas principalmente na construção das jogadas, né? Porque vocês percebem que chegou em certo momento, o Ferreirinha, que jogava aberto pela esquerda no Grêmio, ele não fazia uma recomposição defensiva de forma satisfatória, né? Eu acho que ele está com problemas físicos, inclusive foi falado isso durante a transmissão, está com problemas físicos e não fazia a recomposição defensiva de forma satisfatória. Então, em diversos momentos, o Robson teve um corredor livre para atacar, já que o Orelhano, jogando aberto pela direita, né, canhoto, a tendência é justamente pegar essa bola e trazer para o meio, da esquerda para o meio, abrindo o corredor para ultrapassagem. Então talvez se você tivesse o Pumita nesse momento, né, essas jogadas poderiam sair com mais qualidade, a construção de jogadas poderiam sair com mais qualidade, né? Como o Robson tinha espaço, ele tentava avançar em algumas oportunidades, mas não é da posição, né, e não tem esse cacuete para poder construir as jogadas, né? E o Vasco mantendo a posse de bola, né, com o Praxedes e o Paulinho se movimentando bastante, mas em certos momentos do jogo dando uma apagada, principalmente o Paulinho no primeiro tempo, né? Se movimentavam bastante, trocavam de posição, ora o Praxedes estava na esquerda, ora o Praxedes estava na direita, o Paulinho invertia também, mas só que aquela manutenção de posse de bola pouco produtiva. O paraguaio, o centroavante Sebastião Ferreira, aí tentava sair para jogar entre linhas e conseguir ajudar na construção de jogada, só que ele saía, né, e não tinha o jogador que infiltrasse no espaço vazio para poder causar uma dificuldade na segunda linha do Grêmio. O Vasco ainda tentou construir algumas jogadas, principalmente pelo lado do campo, lá pela esquerda, que era onde estava saindo mais, fluindo mais o jogo ofensivo do Vasco, com o Piton, Gabriel Peck, com a aproximação do Praxedes, hora do Paulinho, quando se invertia, né? Ainda saiu alguns cruzamentos, né, da esquerda para a direita, e o Sebastião chegou atrasado e tal. E no segundo tempo, o Grêmio cai de produção, né? O Grêmio cai de produção e principalmente o Vasco sobe de produção, especialmente o jogador Paulinho, que no primeiro tempo estava meio aéreo, né? Subiu bastante de produção. A marcação do Grêmio também frouxa, marcando a distância, né? Isso facilitou bastante, principalmente o Paulinho, que ele vinha de trás o tempo todo, né, girando bola de um lado para o outro, ele junto com o Praxedes, né, se aproximando, jogando próximo do outro por dentro, né, e ele vindo carregando a bola de trás o tempo todo com a marcação frouxa do Grêmio, e foi aí que sai o gol do Vasco. O Peck pega uma bola pela esquerda, o Orelhano já tinha saído, né, aí o Peck foi deslocado para a esquerda e o Eric Marcos o Peck foi deslocado para a direita e o Eric Marcos foi deslocado para a esquerda, né? Quando o Eric Marcos entrou, estava invertido ainda, então houve essa inversão, né? E vem uma bola do Gabriel Peck que ele recebe aberto pela direita, toca para o meio, né? E ataca o espaço vazio, e o Paulinho vem com essa bola carregada de trás, sem ser pressionado, né? E espera até o último momento e dá o passe entre os zagueiros entre o Reinaldo e o zagueiro do Grêmio, e o Gabriel Peck ataca esse espaço, vai na linha de fundo, cruza para trás, e o centroavante, né, vai e faz o gol da vitória. O centroavante que a gente já tinha falado aqui em vídeo, né, em corte de live que nós participamos, que era um jogador finalizador, um jogador que precisaria ser alimentado, né, e que dependeria muito das construções de jogadas e das tomadas, dos acertos, das tomadas de decisão, né? E hoje Gabriel Peck tomou a decisão acertada, levantou a cabeça e cruzou certinho, e o centroavante foi e colocou para dentro. 1-0 Vasco. O Vasco vence um jogo importantíssimo, né? E como eu falei para vocês, vence o jogo com performance. Esse tipo de jogada do gol não estava saindo antes, né? Antes da chegada do Ramon Dias, não estava saindo esse tipo de jogada. Então você vê que ele muda o esquema tático, opta pela manutenção de posse de bola, que a gente já tinha falado também, que o Vasco não tinha jogadores com característica para ficar fazendo essa transição longa, né? Essa transição ofensiva com bola longa o tempo todo, acelerando o jogo o tempo todo, justamente porque os jogadores que jogavam por dentro eram jogadores de manutenção de posse de bola, seja o Zé Gabriel, seja o próprio Jair, né? A gente já tinha falado disso aqui. E, no entanto, ele faz essa modificação, aproxima o time, né? Os jogadores começam a jogar mais próximo, mantendo a posse de bola, né? E o Vasco começa, né, a, em certos momentos do jogo, construir
chegar com superioridade numérica em cima do adversário e começa a construir jogadas. Claro que tem a questão da confiança também. Então, as jogadas, por mais que tenha esses ajustes no modelo de jogo que facilite, né, principalmente no terço final, na hora da construção das jogadas, né, aí até a questão da falta de confiança, às vezes o passe não sai certo, um drible não sai da forma como tem que sair, né, isso tudo influencia. A confiança ela só vai vir, né, com uma sequência de vitórias, não tem jeito, né. Teve um outro lance também da mesma forma, o argentino se movimentou, recebeu o passe do Paulinho de Paula vindo de trás, com a bola carregada de novo, né? A marcação do Grêmio de novo, frouxo. Eu não sei se era o Vila Sante que já tinha cansado, né? O jogador que estava por dentro que tinha cansado e estava afrouxando a marcação. E o Paulinho de Paula veio de trás de novo com a bola carregada e lançou o argentino. O argentino bateu cruzado e o goleiro do Grêmio fez uma excelente defesa. O gol já poderia ter saído ali, né? Já poderia ter saído antes, numa outra jogada do Paulinho de Paula, de novo carregando a bola vindo de trás, só que dessa vez pela esquerda. Ele veio carregando a bola, Gabriel Peck faz o facão e ataca o espaço vazio, ele lança o Gabriel Peck vai e perde o gol, um gol que não poderia ter perdido, né? E perde o gol de frente pro goleiro, o gol já poderia ter saído ali também. Então, assim, apesar de terem sido tempos distintos, né? O Vasco no primeiro tempo fez um jogo equilibrado, né? No segundo tempo melhorou, né? E através dessa melhora, vindo também do crescimento especialmente do Paulinho de Paula, que entrou na partida, o Vasco cresce, começa a dominar o meio de campo e as jogadas começam a sair e sai o gol. Então, o resultado foi excelente para a atual conjuntura que o Vasco está e principalmente o resultado colado com a performance. Quando isso acontece, aumentam as chances, né, de vitória, né? A performance colada com o resultado. Quando a performance está descolada do resultado, você passa a contar mais com a sorte, né? Então, foi uma excelente vitória. Vemos claramente que ainda temos uma série de defeitos, né? Principalmente no ajuste de posicionamento, na marcação na frente da área. Isso aí é natural, né? O treinador mudou o modelo de jogo, mudou o esquema tático. Isso aí vai demandar tempo até os jogadores entenderem qual que deve ser essa movimentação por dentro para poder evitar com que o time adversário faça essas construções de jogada na intermediária do Vasco praticamente livre, né? Então, principalmente esses dois que jogam por dentro, Praxedes e o Paulinho, eles vão ter que melhorar nesse sentido de posicionamento defensivo, né? Pode até não ter um alto poder de marcação, né? Aquela marcação que diminui o espaço de forma rápida, né? Para diminuir o tempo do adversário que está com a bola no pé de pensar, né? Pode até não ter esse alto poder de marcação, mas se tiver um posicionamento correto, mesmo marcando a distância, mas com um posicionamento correto, você já ajuda bastante o setor defensivo, principalmente a segunda linha, que ela é empurrada para dentro da área, né? Então, isso tem que ser feito, esse ajuste aí, que aí, como eu falei para vocês, modelo de jogo novo, né? Esquema tático novo, então esse posicionamento ele vai ter que ser ajustado, vai ser ajustado ao longo do tempo, né? Do mais, foi uma boa partida do Vasco, né? Uma boa vitória, o Vasco sai da lanterna agora, tem jogo a menos, claro, que é contra o América Mineiro, né? Agora vamos seguir em frente no campeonato e o principal, né? A vitória hoje foi importante, mas o caminho ainda é muito longo e muito árduo, tá? Porque nós temos muito pouco ponto, né? Ainda tem uma gordura aí, né? Quem está fora, o primeiro fora da zona de rebaixamento, ainda tem uma distância de pontos e o Vasco vai ter que jogar sempre nesse limite do erro, né? Aproveitando da melhor forma possível qualquer oportunidade que aparecer, né? A chegada do argentino eleva a esperança da torcida que isso vai acontecer, né? Que a gente vai precisar de poucas bolas para poder colocar lá dentro, mas, né, não dá para se empolgar, tem que ser jogo a jogo, né? Porque o Vasco, para sair dessa situação, ele vai precisar de uma sequência de vitórias, uma não, várias sequências de várias vitórias. E por isso, o próximo jogo fora de casa contra o Bragantino, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, vai ser importantíssimo também, porque o Vasco conseguiu essa vitória dentro de casa. Se o Vasco consegue uma vitória fora de casa contra o Bragantino, e o principal, conseguir a vitória apresentando performance, aí o astral do elenco muda, a confiança começa a aumentar e o Vasco passa uma
uma mensagem pro campeonato, né, que não é mais aquele Vasco bônus do campeonato. Não é aquele Vasco que não oferecia resistência para ninguém, né, que era o café com leite do campeonato e todo mundo contava com a vitória. Né? Vai passar essa mensagem pro campeonato e o Vasco entra de vez no campeonato, não no sentido de buscar a Sul-Americana ou algo diferente da fuga contra o rebaixamento. A questão de entrar no campeonato não é isso. O Vasco entra no campeonato oferecendo resistência, coisa que não estava acontecendo antes. Né? E isso aí muda até o comportamento dos adversários quando for enfrentar o Vasco. Né? Ele já vem no comportamento diferente. Então esse próximo jogo fora de casa contra o Bragantino, né, vai ser primordial para isso aí, para elevar a confiança do elenco, né, para mudar a imagem do Vasco no campeonato, como eu falei para vocês, para mostrar para os adversários que o Vasco está oferecendo resistência, né? E vai ser importante também para ver se esse time vai apresentar uma coisa que a gente vai precisar, né, para sair do rebaixamento: regularidade. Né? Se o Vasco mantiver regularidade de performance, né, e colado com o resultado, isso vai ser importantíssimo também para voltar com a confiança para o elenco. Né? Esse foi o nosso pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo, ó, escrito inscreva-se. Então, dá uma clicadinha aí no canal. Para vocês que querem ajudar o canal, muita gente cobra, né? Falando que quer ajudar o canal a crescer e tal. A gente já tem o nosso clube de membros, então se você quiser ser membro, tá aí também na descrição do vídeo, tá o link. Seja membro para ajudar aí o canal, né? Ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!